Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, edição mais do que especial, Razões para Acreditar. Eu sou Larissa Dignon e é com muita alegria que eu recebo aqui o meu querido amigo e acho que a melhor pessoa para começar essa temporada, o Hudson. E aí, Hudson, seja muito bem-vindo. Estamos aqui nessa sua realeza aqui, ó. O próprio rei está aqui. Obrigado, Lara. Eu fico muito feliz, muito grato de estar iniciando essa nova temporada. Muito obrigada. Falando de um assunto que eu gosto muito. E segunda vez no podcast. Primeira vez você veio junto com a Jo. Foi. Vamos lá, porque esse episódio é muito legal. Mas hoje o nosso bate-papo vai ser ainda mais informal. E estamos aqui no espaço do Hudson. Olha aqui, também é uma grande mudança no nosso podcast. Lu, continua conosco, mas não tá aqui hoje. E Hudson, conta um pouquinho aqui. O que é esse lugar que a gente tá? Me conta um pouco da sua empresa. Então, hoje nós estamos aqui na Artes Cortinas, né? A gente mudou a loja tem 1 ano. Então, quando a gente gravou o outro podcast, a gente ainda estava no outro ambiente, na outra localização, né? E decidimos mudar, porque a gente queria trazer um aconchego maior para os nossos clientes. A gente queria que o cliente chegasse aqui na loja e ele se sentisse literalmente em casa. Um aconchego maior. E acho que a gente conseguiu aí atingir esse objetivo. E mudança é sempre quando a gente está buscando algo diferente, algo melhor. E aí vocês sentiram que já estava na hora de dar um próximo passo e crescer mais. Exatamente. Na verdade, assim, veio um medo, né? A gente falou, vamos mudar? Vamos. Mas batia aquele medo, né? A mudança traz medo, não só em termos da empresa, mas na vida pessoal também. Toda mudança gera um medo, né? Sim. Mas eu não deixei esse medo tomar conta. Então, a gente criou coragem e falamos, então vamos. E, na verdade, foi a melhor coisa que a gente fez. A gente tinha medo dos clientes não acostumarem, a gente tinha medo dos clientes, de repente, chegar lá no outro ponto. Sim. E ver que a loja não está lá. Mas aí a gente investiu bastante também na comunicação e fazendo... A gente chegou até a fazer uma inauguração aqui. E a gente foi divulgando bastante mesmo. Então as pessoas acostumaram. Ficou num ponto ótimo. E a decisão sobre o ponto também é muito importante quando a gente tem negócio, porque isso também pode fazer parte ali da nossa comunicação. Exatamente. Eu acho que cada negócio, ele necessita de um tipo de ponto. Sim. Porque às vezes a gente fala assim, todo negócio precisa estar lá no coração, tipo igual aqui, que é a Rua Nova. A gente precisa estar na Rua Nova? Eu preciso estar ali na Major Belo, ou algo do tipo? Depende do seu ramo. No meu caso, a gente viu que não tinha essa necessidade. Sim. Porque como é um produto sob medida, não é um produto que você vai chegar aqui, pegar e levar. Sim. A não ser o tapete agora que a gente começou a trabalhar. Mas não é uma compra por impulso. Não é uma compra por impulso, exatamente. Então é uma compra planejada. Então, a gente não necessita de estar nesse meio mais assim... muvuca, vamos dizer assim. Exato. Né? Que tem aquele fluxo maior de pessoas. Disso, não. E aqui tem um fluxo muito grande, por exemplo, de carros. Exato. Então, que isso foi a nossa intenção. Foi muito legal, porque é em frente a um posto de gasolina, né? Querendo ou não, a gente passa aqui, seja para ir colocar gasolina. Achei isso interessante, não importa tanto essa questão do parar, porque você também vai muito até o cliente, né? Quando o cliente vem aqui, ele meio que já está decidido a ser seu cliente. Exatamente, ele já vem com a intenção de escolher. Exato, ele vem por um outro motivo, então ele não vai se incomodar tanto para achar um estacionamento, porque as pessoas têm que pensar nesses detalhes na hora de decidir pelo ponto. Exato, isso não mesmo. Não é só falar, vou lá pro centro, vai me garantir que eu vou ser visto, vou ser comprado. Não é assim que funciona empreender. Na verdade, as pessoas não querem investir, né? Hoje, a nossa empresa, por exemplo, a gente aparece. Hoje a gente tá em 2 rádios diferentes. Outdoor, na avenida mais movimentada, que é a Avenida BPS. Sim. Vindo do parque, por exemplo, todo mundo já passa lá. Sim. Além de tudo isso, a gente ainda também trabalha muito nas redes sociais. Né? Então você não pode deixar tudo só acontecer, porque às vezes as pessoas entram dentro da loja, cruzam os braços e acham que vai acontecer, e não é bem assim, né? Verdade. Hudson, hoje a Artes Cortinas, você diria que ela está no momento em que ela está madura, cresceu, tem um faturamento que você gostaria e sempre querendo mais, mas você está no momento sólido da empresa? Sim, graças a Deus. Na verdade, eu digo assim, não só a Atos, o Hudson, o André, acho que a empresa e nós, como pessoal também, no lado pessoal, a gente está 100% realizado. Porque assim, a Atos, hoje aqui em Itajubá, ela completou 8 anos na cidade.
Então, assim, foram 8 anos a gente trabalhando diariamente. Sim. Então, foi um trabalho árduo. Então, não foi tá uma na colheita coisa... agora. Exatamente. Então, a gente está colhendo e plantando. Uhum. Então, a gente nunca deixa de plantar. Eu acho que isso é o importante. Então, graças a Deus, hoje, nós estamos realizados com a empresa Sim. de estar trazendo o melhor para o nosso cliente. Gente, anota isso aí. Colhendo e plantando. A gente nunca deixa de plantar. Tem que falar 1000 vezes. Exatamente. É porque, às vezes, a pessoa vai lá, planta um pouquinho só. Aí vai lá, colhe, né? Às vezes nem colhe, mas vai lá e colhe. Mas esquece de plantar. E eu acho que se eu plantei uma certa quantidade da outra vez e deu certo, vamos plantar mais? Então não é a mesma quantidade. Então eu acho que a gente sempre tem que se entregar mais e mais a cada dia que passa. Hudson, mas nem sempre foi assim. Você já não nasceu ser herdeiro do Atos Curtinho? Como que é isso? Não. Na verdade, Lara, essa é a dúvida de muitas pessoas, né? Todo mundo que enxerga uma outra empresa, que deu certo na cidade, que deu certo em algum local, eles acham que a empresa já é... Eu escuto muito isso. Muitas pessoas perguntam assim, a empresa começou com seu pai, ou começou com sua mãe, ou algo do tipo. E eu sempre falo, não. A empresa, na verdade, ela começou comigo e com o André. Foi um sonho que eu tive, né? Em relação... Eu sempre tive um sonho de ser empreendedor, desde criança. Para quem não sabe da minha história, que é uma coisa também, assim, bem interessante, a minha mãe, na verdade, quando ela estava grávida de mim, meu pai faleceu. E ela estava grávida de mim, de uns 3 meses. E a minha mãe gostava de ter filho, viu, gente? Porque, assim, ela já tinha 4 filhos, já 4 filhos, e eu na barriga. Então, o que acontece? E muito nova, porque meu pai faleceu com 30 e poucos anos. Nossa, como que chama sua mãe? Minha mãe chama Arvelina. Gente, que guerreira. Muito guerreira. Eu falo que eu admiro muito ela, porque hoje em dia as pessoas já acham difícil criar um filho, né? Imagina ela com 4 na barriga e viúva. Então, assim... Não consigo nem imaginar. Exatamente, muito difícil. Então, assim, a gente teve uma vida muito difícil, sabe? Lá atrás. Só que a gente tinha um sonho. Eu e meus irmãos, todos nós, a gente tinha um sonho. Eu falo assim que eu sempre sonhei alto, mesmo não estando no meu alcance. Eu falava assim, gente, mas se Deus permitiu para outras pessoas, por que não vai permitir para mim? Eu vou atrás. Então, assim, e desde pequenininho. Claro, eu com, tipo, às vezes 7 anos de idade, eu já peguei, tipo, na época chamava biquinho pra vender na rua. Eu lembro uma vez que eu ganhei um dinheiro, fui lá, comprava caixinha de chiclete numa Bomboniere, assim, e vendia pros amigos, sabe? Porque eu queria dinheiro. Minha mãe não tinha condições de poder... queria criar o não, seu. eu queria dinheiro pra comprar mesmo. Essas coisas que crianças às vezes têm vontade e que dentro de casa, às vezes, minha mãe não tinha condições de comprar. Então eu queria e fazia por onde. Portanto, eu, por exemplo, com 14 anos, eu estudava à noite. Minha mãe teve que me emancipar. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Então, eu com 14 anos já trabalhava o dia todo, trabalhava o dia inteiro. E assim, me entregava muito mesmo nesse trabalho, porque eu sempre gostei de trabalhar e era com vendas. Então, eu sempre gostei de vender. Inclusive, assim, é uma coisa que é interessante, que esse meu primeiro emprego mesmo, oficialmente, que foi com 14 anos... A gente criou um vínculo tão grande, que semana retrasada eu fui pra Formiga, porque quem não sabe, eu sou de Formiga, natural de lá. E a gente tinha um vínculo tanto assim, de amor mesmo, eu vi ela como uma segunda mãe. E aí teve uma festa de um amigo meu, e era no sítio dela. E ela não sabia que eu ia. Quando eu cheguei lá, ela chorava tanto, tipo assim, emocionada de me ver e de ver a pessoa que eu me tornei, né? Então assim... Nossa, imagina você chegando lá, bem... Exatamente. Com outro estilo de vida. Outro estilo de vida. Proporcionando outra vida para sua família. Exatamente. Então, assim, não começou assim, do nada as coisas, né? Então, eu saio... Mas onde que você se tornou esse Hudson? Porque até para ajudar quem tá aí do outro lado, às vezes a pessoa não tem essa habilidade ou essa característica, porque a figura paterna, ela tem ela exerce muito dessa força às vezes, e a ausência dela também significa alguma coisa pra gente, mas o ambiente, né, a realidade, assim, de onde que vocês continuaram com esse sonhar de ser possível e tiveram força também para falar, não vou me conformar com essa realidade e principalmente ficar resiliente ali e continuando batalhando, porque mesmo quando você tem o sonho, ainda vem coisa para te derrubar, né? Então, Lari, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, eu sempre falo para as pessoas, acredita, mas não é acreditar e sentar no sofá e esperar acontecer, não.
faça acontecer. Eu acho que todo sonho é possível. Vai depender da sua determinação. Então, assim, eu já tinha, desde quando eu comecei a trabalhar no comércio, com 14 anos, e eu amava aquilo. Eu ia trabalhar como se eu estivesse indo para uma festa. Já era eu uma amava. responsabilidade E era responsabilidade mesmo. Eu tinha responsabilidade. Por exemplo, meu salário ali independente, eu ajudava dentro de casa. A gente tinha que ajudar dentro de casa, Sim. né? Então, assim, depois a gente foi crescendo, cada um todo mundo, todos os meus irmãos trabalham desde pequeno também, todos eles. E aí a gente foi crescendo e aquela vontade nunca deixou de existir. Eu acho que um dos maiores incentivos, porque às vezes as pessoas falam justamente isso, às vezes a gente depende de um pai para ajudar. Na verdade, é que a gente entra numa questão de vitimismo, muitas das vezes. A gente sempre quer achar algo para justificar algo que a gente não fez. Entendi. Então, muitas das vezes eu percebo isso. Nunca fiquei. Na verdade, não vou falar que eu nunca fiquei. Eu já tive um momento da minha vida que eu quis entrar nesse lado do vitimismo para eu não tomar certas atitudes que era necessária. Entendi. Né? E bastou uma pessoa que chegou para mim, isso era até na época para fazer uma faculdade. E eu falava assim, gente, mas eu não tenho condições de fazer uma faculdade. E tal, e tal. Aí chegou uma pessoa do nada, assim, falou assim para mim, como que você não tem? Você tem condições de ir para um bar, você tem condições de sair. Então, porque não é a sua prioridade. Então, se for sua prioridade, você vai ter condições. Aquilo mexeu muito comigo. Mexeu tanto que foi onde eu tomei um rumo no sentido também de estudar. Né? E o que você foi estudar? Na verdade, na época, eu fui estudar logística, porque nessa época eu já estava... Porque eu saio de Formiga com 17 anos, eu trabalho nessa loja dos 14 aos 17. Aí eu queria mais, eu queria crescer. E eu enxerguei que eu, mudando da cidade onde eu morava, que eu iria ter essa oportunidade. E aí eu fui para Varginha na época. Minha irmã morava lá em Varginha, eu fui morar junto com ela. Logo na sequência, já comecei a trabalhar na Philips, que eu amava trabalhar lá. Eu acho assim que foi um aprendizado gigantesco. Trabalhei numa multinacional, onde eu tive muitas oportunidades lá dentro. E mesmo sem estudo até então. E aí foi aonde eu trabalhava na área da logística, foi aonde eu quis fazer logística, para poder agregar. Eu sempre penso assim, vamos agregar no que eu estou fazendo. Perfeito. O meu sonho está aqui. Mas onde eu estou? Eu estou aqui. Se eu estou aqui, então vamos viver a nossa realidade. Sempre entregar mais. Nunca me preocupei, assim, com salário. Claro que eu queria ganhar mais. Mas primeiro eu me preocupava em entregar, em aprender. Sim. Então, por exemplo, surgia vaga lá, na própria Philips mesmo, eu não queria saber se eu ia ter um aumento. Eu queria saber como que eu poderia fazer para aprender para estar lá. Sim. E aí, assim que eu fui fazendo. Só que também chegou um momento dentro da Philips que eu falei assim, até de acordo com os meus estudos e tudo, eu cheguei onde eu achava que eu... Aliás, eu nem achava que eu poderia chegar lá, mas eu cheguei aonde eu queria. Sim. Aí nisso, o meu irmão, que já tem uma loja também de cortinas em Varginha, me convidou para trabalhar junto com ele. E meu irmão é um mega empresário também. Ele é um cara muito inteligente. E aí ele me chamou para trabalhar com ele e fui trabalhar junto com ele. Você foi lá aprender outro ofício, se jogou. Me joguei novamente, sem medo. De sair de uma empresa tão grande e ir aprender com ele. Não. E você já foi pensando assim, vou aprender e um dia eu vou ter a minha? Não, jamais. Eu pensava assim, eu vou aprender, tipo assim, eu vou trabalhar junto com ele pra gente, sei lá, algum dia virar sócio ou algo do tipo, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou a gente crescer. Faturar o quanto que eu gostaria. Exatamente, exatamente. Mas assim, e aí chegou lá, eu entreguei muito também. O meu irmão, na época, ele tinha, tipo, sei lá, umas 2 costureiras. Quando eu saí da loja dele, que foi pra abrir aqui, ele já tava com umas 12. Sei. Ele tava num local que era pequeno. A gente, tipo, eu ajudei ele a triplicar tudo. A gente conseguiu triplicar faturamento. Eles se tornaram um grande time. Um grande time. E todo mundo achava que a gente não ia dar certo por ser irmão, né? Sim. E na verdade foi quando... E a gente é aquele irmão que morava junto, brigava muito, né? Como todo irmão. O clássico de irmãos. Mas não. A gente deu super certo. E aí a gente ficou... Ele sentiu muito essa sua falta no início, assim, até... Então, na verdade, assim, eu aprendi muito com ele lá. Aprendi muito com ele. O lado
de empreendedorismo também. Porque você veio do CLT e você aprendeu sobre a vida. Exatamente. E agora mesmo a gente chega nessa vida empreendedora. Porque o que eu acho interessante eu contar também, que é o seguinte, porque às vezes a pessoa, igual a gente falou, é a Atos, igual hoje, a gente tem um ambiente que é muito bonito e tal, acha assim, nossa, foram os pais que montaram, ou algo do tipo. Não foi. Então é o que eu sempre falo, gente, não desiste, porque eu também tive a minha fase difícil, a minha fase onde eu pagava aluguel, eu tinha que pagar a faculdade. Eu lembro que era prestação de moto, que era uma bíblia desse tamanho assim, né? Que era 48 vezes que eu pagava. E era metade quase do meu salário, né? Então, assim, era muita despesa. E não sobrava nada. Sim. Era todo mês. Sim. Eu pagava e ficava no negativo. Era sobrevivendo. Eu pagava e ficava no negativo. Eu lembro que era assim... Chegava fim de ano, recebia o 13º. Quando eu recebi o 13º, eu falava, glória a Deus, agora acabou, já quitou. Só que chegava janeiro. Aí em janeiro já tinha que pagar tudo de novo, já começava já devendo de novo. Até um dia que eu falei assim, pra mim, basta, eu quero mudar de vida e eu vou mudar de vida. O que eu fiz? Cortar todos os gastos. Todos. Essa é uma mentalidade que o brasileiro, não sei se o brasileiro, tô falando brasileiro, que é quem a gente mais convive, né? Ele ainda não quer mudar, às vezes, o estilo de vida. Quando ele decide empreender, ele quer manter o mesmo padrão. E também ele não muda exatamente. E quando vai viver o sonho americano ou fazer outras coisas, ele muda. Exato. Não é engraçado? Essa chega questão. lá e trabalha de tudo, de pedreiro, de faxineiro, do que precisar, aí ele junta dinheiro, aí ele volta com a grana, aí chega aqui, ele não pode, Deus me livre guarde, diminuir. Mas sabe o que acontece? As pessoas romantizam tudo. Então, por exemplo, a pessoa que vai embora para os Estados Unidos, ela mostra o quê? O que ela quer mostrar no Instagram. Ela mostra as viagens que ela tá fazendo lá, as coisas que ela tá comprando lá. Claro que não vamos generalizar, mas assim, a grande maioria é isso. Só que eu falo o seguinte, se essa pessoa trabalhasse do jeito que ela trabalha lá, se ela trabalhasse aqui, ela ia ganhar a mesma coisa. Ela tem o mesmo padrão de vida muitas das vezes. Verdade. Porque eu vejo que tem gente que vai embora aqui, por exemplo, uma faxineira. Aqui, primeiro que às vezes ela nem quer ser faxineira. Segundo, quando trabalha às vezes umas 3 vezes na semana ou algo do tipo. Chega lá, trabalha em 2 casas no dia. Sim. Então, claro que vai ganhar mais mesmo. Então, trabalha muito. Então, não é assim, fantasiando. E aí você mudou essa mentalidade. Mudei. Mas teve alguém também de novo que te cutucou? Então, teve, na verdade... Não, na verdade, assim, eu já estava com aquilo dentro de mim, que do jeito que eu estava vivendo não dava. Porque até mesmo não acompanhava os meus sonhos. O que eu ganhava não acompanhava o ritmo de vida. Porque eu queria viajar, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Você já queria viver logo. É o que a gente chama de adiantamento de recompensa. Exatamente. Tá adiantando a recompensa antes de poder viver a grande recompensa. É porque eu acho que toda idade que a gente tá, a gente acha que a gente já é o melhor, é o melhor. Verdade. E não é assim que funciona, né? E na verdade, sim. Aí eu tive essa questão, eu quero mudar de vida, não quero mais isso. E aí teve um insight. E eu vendo o meu irmão, ele foi uma figura também paterna pra mim nesse sentido. Por quê? Ele também, uma referência, porque ele também veio do mesmo berço que eu, ele também teve que lutar da mesma forma. Só que ele virou pra mim um dia e falou assim, Hudson, eu acho que se você quer mudar de vida, a primeira coisa que você deve fazer é quebrar seu cartão de crédito. E aquilo pra mim, ele falou isso. Ele também não ficava falando muito na minha cabeça, de medo de eu ficar também ali e não aceitar. E aí, gente, essa dica eu dou pra qualquer pessoa. Tá endividado, ou tá devendo, ou tal que for. Gente, não tenha orgulho. Comece de novo, que vocês vão conseguir mudar. Passa uma régua. Passa uma régua. Fala assim, eu não devo satisfação pra ninguém. Eu não preciso estar no melhor carro, não preciso morar na melhor casa, eu preciso viver a vida que eu consigo viver. Você só tinha uma motinha e um sonho. Exatamente, uma motinha e um sonho, entendeu? E os boletos da motinha. E aí, o que eu fiz? Não, cortei radicalmente. E eu pensava assim, nossa, mas como que eu vou fazer se eu quebrar meu cartão de crédito? Eu pensava assim, e se eu ficar doente? Eu vou comprar como? E se eu não conseguir, se eu ficar desempregado, o que eu faço? Aí eu falei, quer saber? Isso é mais uma desculpa. Mais uma desculpa. Falei, não, quebrei. Quebrei literalmente o cartão. Não usava mais o cartão e cortei. Eu falava assim, gente, pra que eu quero usar a internet? Não vou. Não é uma necessidade. Necessidade, sabe o que é necessidade? Comida. Comida e moradia. Isso é uma necessidade que você tem. Agora, o restante, tudo dá pra esperar ou dá pra cortar. Porque a gente é que arruma desculpa. Porque aí, o que eu fiz? Cortei internet, cortei TV a cabo, cortei saidinha pra bar. E eu falava assim, cortei todas as minhas despesas que eu tinha.
E não foi a única vez que você fez isso, porque quando você veio pra cá, pra Itajubá, você já me contou que você e o André também mudaram já. Não, fizemos. Aí usou a nessa mesma época, sacada. exatamente, mas aí nessa época eu já cortei tudo e comecei o quê? A inverter. E aí eu pensava assim, só compro se eu posso. Porque o cartão de crédito, ele é muito bom engana, pra quem né? sabe usar. Exato. Mas agora, caso contrário, não, porque Porque o você não dinheiro tá não vai vendo ser. ele ir embora. Você não tá vendo ele ir embora. Verdade. E aí, e muitas das vezes você compra coisas que você não precisa. E aí, o que você faz? A gente se sabota. Porque às vezes você vai lá, você compra. Eu gosto de falar muito do financeiro, porque para empreender você É o precisa coração, entender né, da empresa. sobre isso, exatamente. Então, assim, e eu falava o seguinte: às vezes a pessoa fala assim, não, mas você pode olhar no meu cartão de crédito, só tem farmácia, só tem coisas que não pode. Tá, e aquele dinheiro que você gastou na festinha que não foi nem no cartão? Porque a pessoa se sabota. Ela deixa para passar no cartão só o que ela vai, quando ela pegar a fatura e olhar, aí ela vai falar assim, ué, mas eu gastei só coisas que realmente eu precisava. Porque isso é o que ela vai mostrar pro pai, isso é o que ela vai mostrar pro marido, isso é o que ela vai mostrar pros amigos, pra justificar o porquê que ela tá daquele jeito. Verdade. Mas ela não conta tudo aquilo que ela tá gastando por fora. E essa educação financeira é tão importante que muda totalmente o jogo de um negócio. A galera brincava muito com a história de cortar o cafezinho, mas assim, por mais que hoje a galera das finanças tenha parado com esse assunto, mas não é sobre o cafezinho, é sobre cortar o supérfluo. Exato. É sobre realmente entender que momento que você tá adiantando recompensa? Você realmente precisa de ter 3 tênis de grife? Ou até sem grife, você precisa de tudo isso nesse momento? Eu preciso de trocar de carro ou comprar o carro agora? É minha hora? Não é? Tem que estudar assim. Não é ficar no merecimento. Ai, mas eu mereço, mas eu me esforço tanto. É sobre você decidir. Se eu fizer essa escolha, eu tô tirando o quê de mim? Realmente, o merecimento já faliu várias pessoas. Exatamente. Faliu e engorda várias pessoas, tá? Essa daí, desse engorda aí do... Gente, tô A gente estressada, entende. eu mereço uma Ontem mesmo eu pizza. mereci um sanduíche, viu? E você pode ver, a situação não tá boa exatamente pelos merecimentos. Esse merecimento Exatamente. aí, na verdade, no final, nem é sobre merecimento, é uma autossabotagem, né? A gente tem que estudar. E aí, acho que todo mundo que estuda um pouquinho de entender a prosperidade, vê o quanto que a gente às vezes se sabota porque não quer chegar lá por algum motivo. Ou às vezes também tem comportamento de procrastinar, ou de errar, ou de querer tanto parecer com a história de fulano, ou andar com alguém que não tá na mesma visão que você. E aí, se você anda com a galera que... eu quero emagrecer. Se você anda com a galera que só come a pizza e toma cervejinha, você não vai emagrecer. E se você quer faturar e ganhar dinheiro, você tem que andar com quem tá fazendo isso. Senão você não vai chegar lá. Isso não é nem preconceito. Não, porque, é na ambiência verdade, mesmo. exatamente. Eu costumo dizer assim, a gente tem que andar com pessoas que estão na mesma sintonia que você. Exato. Eu falo assim, a sintonia, ela não é que tá a pessoa... Às vezes é uma pessoa que ela ganha tanto e gasta a mesma quantidade, mas ela não tá em endividade, mas ela tá naquela sintonia de vencer, de querer, de perfeito. buscar. Então eu sempre falo isso, gente, anda com quem está na mesma sintonia que você. Exato, e senão ela rouba a sua energia, ou senão você nivela por baixo. Então vamos falar de um hábito de leitura. Se eu converso com pessoas e ninguém lê, só eu leio, eu vou nivelar o quanto eu leio por quem não lê também, né? Não, mas eu sou uma pessoa que lê muito, eu faço isso, faço aquilo, mas você só tá se comparando com aquele nível ali. Então, Exato. qualquer coisa que você queira alcançar, você vai ter que pensar assim, não, para chegar lá, precisa de ter qual comportamento? Tem que fazer o quê? Cortar o supérfluo. Eu consigo fazer isso? Quem que me ajuda? Porque se eu só também ando com uma pessoa que não corta, ou se ela já chegou lá e eu tô andando com ela, mas eu não posso, é o famoso... passarinho que anda com morcego, acorda de cabeça pra baixo. Exatamente. Eu costumo dizer assim, hoje todos os meus amigos, eles são referências na minha vida. Sim. Todos eles são referência. De alguma forma, eles são referência pra mim, sabe? Então assim, até voltando nesse caso, foi aí onde a gente... Aí nessa mesma época, eu consegui mudar de vida, comecei a juntar dinheiro, literalmente. E aí um dia, estava eu e o André, Aí eu fiz um curso de design, de interiores. Nessa época eu estava trabalhando já nessa área junto com meu irmão. Eu e o André fizemos um curso de design de interiores. E aí foi quando... E lá no meu irmão, voltando a dizer, né? Eu era CLT, mas eu entregava sempre além. Eu sempre entreguei além. Porque eu sempre falo, não importa se você é patrão ou funcionário, entregue o máximo que você puder. Perfeito. E aí, eu sempre entregando além,
E aí, um dia, eu falando assim, gente, eu tô ensinando tanta gente a abrir loja e ensinando mesmo como fazer. Eu tinha que fazer isso pra mim. E aí, foi num jantar de família. Nós estávamos todos na casa da minha irmã. A minha irmã, que também é empresária. Minha irmã, que na verdade ela iniciou o ramo de cortina, mas depois passou pro meu irmão. Eles foram sócios, depois ela saiu. E aí aí o meu irmão comprou a parte dela e ela abriu loja de roupa. Assim, na verdade, todos os meus irmãos são empresários. Que legal. Todos eles se transformaram. Sim. Mudaram sua realidade. Todos mudaram a realidade de vida. Ninguém quis. Eu não sei se essa questão do ficar sem pai, passar por apertos e tudo mais, serviu meio que de um impulso pra gente. Pra isso, foi um impulso pra gente querer além, né? Mas aí, todos reunidos, eu lembro que a minha irmã falou assim, nossa, meu pai já dizia, porque meu pai era empreendedor. E aí só que claro, quando ele faleceu, tudo foi por água abaixo. Tudo. Porque ele estava na fase da conquista. Ele estava começando a conquistar. Ele morava na zona rural. Então ele estava começando a conquistar. Então perderam tudo. Literalmente, né? E aí, minha irmã falou assim, olha, meu pai já dizia, filho meu não vai trabalhar pra ninguém. Nessa mesma hora, eu olhei e falei assim, ué, mas eu ainda tô trabalhando pro meu irmão. Isso virou uma chavinha assim na minha cabeça. Que legal. Aí eu cheguei em casa, conversando com o André, falei assim, André, vamos abrir uma loja de cortinas? Eu já trabalho com essa questão, tipo, há 3 anos. Já estava trabalhando já com meu irmão, uns 3 anos. Falei assim, olha, vamos abrir e tal. Falei, então vamos. E aí eu já estava ganhando bem junto com meu irmão, ganhava super bem com ele. O André trabalhava no banco, ganhava super bem, ele era supervisor no banco. Então, assim, a gente estava tudo certo já. Eu já tinha passado aquela fase do financeiro, já tinha dado a volta por cima. E aí foi onde eu falei, então vamos. Só que não foi assim, vamos e fui. Não. Vamos, então vamos planejar. É que o meu planejamento também não é um planejamento assim de anos. Eu tomo a decisão e já faço acontecer. Aí fomos o quê? Cortar gastos, tudo de novo. Vamos cortar gastos, vamos juntar dinheiro. E aí foi tudo, não foi assim, vamos e vim. Não. Foi um planejamento. Primeiro, estudo de mercado, para ver se realmente... Aí achamos Itajubá. Foi assim que você achou Itajubá. Foi assim. Onde que eu vou abrir esse negócio de cortina que combina? Exatamente. Não podia ser concorrente do meu irmão, claro, né? Exato. E aí eu falei, onde nós vamos abrir? Que tem oportunidade, que vai ser um oceano azul. Exatamente. Aí a gente falou, vamos fazendo um estudo de mercado, caímos em Itajubá. Falei, gente, Itajubá. Não conhecia. Não tinha, eu brinco que eu não tinha um amigo no Facebook. Então, às vezes, a gente tem a mania, às vezes até a pessoa tem medo de abrir um negócio na própria cidade. Às vezes tá com medo e tudo mais. Gente, não tem que ter medo. Tem que ter o quê? Planejamento. Perfeito. Tem que ter planejamento. E medo não. A empresa precisa de... Olha, com todo respeito, né? Primeiro, lembrando que tem gente que empreende por necessidade, né? Claro. Aí a pessoa começa a vender. A gente tá falando aqui, pessoal, de quem tá na CLT e tá pensando, será que eu dou o salto? Exato. Né? Se você tá precisando, às vezes tá desempregado, né? Vai empreender por necessidade. Começa... a gente teve aqui o caso da Grace, que ela contou aqui no podcast, que vendeu sanduíche natural na rua, ia na frente da escola, na frente da prefeitura, porque eles estavam os dois desempregados e tinham que pagar a conta. Então aí, mas aqui tem esse tipo de empreendedorismo, que é uma porta que você mesmo abre quando ninguém quer abrir porta para você. Por isso que eu honro muito o empreendedorismo. E temos o empreendedorismo por escolha. E aí, nessa hora, eu gosto de lembrar as pessoas que ser empresário demanda você gastar dinheiro. Para você ter uma empresa, até o governo já espera que você consiga pagar impostos, que você consiga contratar uma pessoa e dar conta de pagar todo o direito dela. Então, não se iluda de que agora cansei de trabalhar para os outros, vou abrir o meu, que vai ser melhor, mais fácil, vou ganhar mais dinheiro. Não existe, não tem como romantizar. Na verdade, assim, existe 2 caminhos, né? Sim. A gente vai fazer com calma e vamos planejar. Então, a chance do retorno vir mais rápido é melhor, porque assim, é maior a chance. Sim. Porque você está planejando. Exato. Agora, o da necessidade, quando é o empreendedor da necessidade, vai dar certo. Desde que você entregue 100% ali, vai dar certo. O retorno vai ser um pouco mais demorado, porque você está trocando. Exatamente. Então, tudo que você faz. Então, assim,
Se você quer fazer, faça com tudo planejado. Agora, se é uma necessidade, aí é um outro caminho. Aí a Larissa vai poder te auxiliar em todas as formas de como fazer. Mas busque sempre alguém que vai te ajudar e que vai te direcionar. Porque também não acorda e fala a partir de hoje. Porque você vai descobrir muita coisa que vai dar errado ali no trajeto, você já conseguiria, com o auxílio de alguém, pular algumas etapas ali. Esse tipo de trabalho como o que eu executo, ou pessoas semelhantes, a gente é um acelerador de resultado, mas também a gente impede que você pegue muitos caminhos errados. Exato. Que é a grande dor, eu acho, de quem começa a empreender, Sim. que às vezes nem sabe, coisa que nem sabe que tem, né? Sim. Que você vai passar, nossa, eu sabia que tem que fazer o registro de marca? Nossa, eu não sabia. Não. Coisas então, assim que a gente pensa que é óbvio, mas uma Sodier perdeu 300 milhões. Exatamente. Portanto, eu sempre falo, pensou em abrir uma 3 empresa... milhões, perdão. Pensou em abrir uma empresa. Sim. A partir do momento que você falar assim, vou abrir uma empresa, o que nasce primeiro é a marca. Tem que ser a marca e registrar ela. Porque às vezes você tá no nome lá. É igual no meu caso. Às vezes já existe um monte. Aí você vai trabalhar tudo pra descobrir isso depois? Não pode. Exato. Mas às vezes o empresário nem pensa nisso. Mas você sabe que a gente fez o nosso planejamento, foi tudo pensando tudo nisso já? Porque assim, então quando a gente descobriu que a cidade era Itajubá... Que você já sabia de tudo. Eu já sabia tudo, mas claro. Tem gente que não tem claro. nenhuma, Não, e fora que também, gente... Pega o dinheiro da vida da empresa. Não, e fora que ter trabalhado numa multinacional me ajudou muito. Sim. Uma experiência muito grande e que eu sou muito grato. Muito grato mesmo. Uma coisa que você falou até fora do ar, é legal repetir, que tudo que a gente entrega a mais em qualquer lugar retorna pra gente. Com certeza. Porque tudo que você aprendeu e quem você foi, é você, você é seu cartão de visita, mas você leva com você todo esse conhecimento, então não tenha medo de entregar a mais. Não, até mesmo porque, olha que delícia você trabalhar no local e você sair, você encontrar às vezes a pessoa depois de 10 anos que você saiu, depois de 20 anos que você saiu, e você saber que você fez diferença naquela empresa. Não, e a pessoa chorar quando te vê. Exatamente. Então, assim, por exemplo, minha primeira patroa foi tinha 20 anos já, tem 19 anos que eu saí de Formiga. Pensa, tem 19 anos que eu trabalhei junto com ela. Sim. Então, assim, isso é muito gratificante. Então, e o que a gente leva desse mundo? Nada. Sim. Então, não é melhor você deixar uma história? Com certeza. Entendeu? Então, é muito melhor as pessoas lembrar de você como uma das melhores funcionárias do que lembrar de você como uma maçã podre. É uma pessoa que toma. Exatamente. Né? Os tomadores, eu não sei por que eles são dessa maneira. É legal você estudar. Se você é esse tipo de pessoa que tá sempre... dificilmente vai estar escutando esse podcast. Mas se você tem esse perfil, mude, procure e fala, nossa, realmente, será que quando eu espalho o quê? O que eu deixo no final, né? Sim. Que tem gente que já trabalha num lugar pensando, nossa, eu vou processar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E fecha tanta porta. Então, uma coisa engraçada, né? Eu já trabalhei tanto nessa empresa, né? Depois fui pra Philips. Lara, eu nunca passou pela minha cabeça ter processado alguma empresa por alguma coisa. Sempre. E quando eu saí de uma multinacional, eu falava assim, mas você poderia, por isso, por isso, por isso. Eu falei, gente, mas espera aí, e o que a empresa me deu? As oportunidades que ela me deu. Então eu sempre penso nas oportunidades que eu tive. Sim. Isso é fato. Sempre eu vou pensar nas oportunidades que eu tive. Não, né? Um trabalho escravo, Exato. né? Não Um assédio. Só pra deixar bem claro, né? Que às vezes pega fora do contexto. Ninguém tá falando, eu sou advogado, não vou querer que você não faça, porque é seu direito. Não, né? O outro não tá falando disso, isso. Mas é ter disso. a cabeça de eu não vou entrar num lugar pra ser pequeno. Eu vou entrar num lugar pra aprender, pra crescer, pra fazer mais, pra brilhar e abrir o meu. Se a pessoa é CLT, vou dar um exemplo. A pessoa é CLT. Ela tem que estar na empresa e pensar assim, onde eu quero chegar? Sim. Ela tem que entrar. Ela não pode entrar e pensar assim, vou ficar aqui pro... Não, às vezes ela quer ficar ali pro resto da vida porque ela tá feliz, isso que importa. Eu sempre falo o seguinte, o que importa é a felicidade. Sim. Né? Aí, onde eu quero chegar? O que eu estou fazendo para chegar naquele lugar? Porque às vezes, eu já tive essa experiência de trabalhar com pessoas que falavam assim, eu quero chegar lá. Mas ela não fazia nada para estar lá. Sim. Ela não se preparava para estar naquele local. E quando tinha oportunidade de cobrir alguém, algum funcionário, e falasse assim, nosso funcionário faltou, você poderia cobrir? Ela falava, eu não ganho para isso. É isso que escuta. Exato. E eu sempre pensei assim, claro, vou. Tá precisando, no departamental tá precisando de alguém porque lá, sei lá, no departamento, lembro que onde eu trabalhava, departamento fiscal lá no recebimento de nota. Tá precisando porque tá acumulando muita coisa. Eu já ia ajudar. Agora lá no outro departamento tá precisando, eu ia ajudar. Eu nunca pensei se eu ia ganhar alguma coisa a mais. Então as coisas, elas vão acontecer.
Hudson, no episódio que você esteve aqui, você comentou sobre você também vai ser a pessoa que, no empreender, a pessoa que você era lá no seu CLT. Exato. Né? Quando você tinha carteira assinada. Então, a pessoa que tem essa mentalidade de, eu não ganho para isso, ou ela vai ter funcionário nesse modelo, ou ela também vai ser uma pessoa que também não entrega tanto a mais pro cliente dela. Lara, eu já falo pra pessoa o seguinte, você sempre foi esse tipo de funcionário? Não abra empresa. Não abra. Não vai mudar. Não vai mudar. A pessoa que nunca foi um bom funcionário, não prospera. E aí ela vira e fala assim, a pessoa que nunca entregou muito dentro de uma empresa, nunca entregou além, por que agora ela vai entregar? Ela acha que vai entregar porque ela acha que vai ganhar mais. Pode ser, claro que ela vai ganhar mais, Sim. dependendo da entrega dela, ela vai ganhar muito mais. Mas eu quero dizer assim, ela vai, nos primeiros meses, se desdobrar. Ela vai fazer tudo. Na primeira oportunidade, ela vai voltar a ser quem ela sempre foi. Exato. Porque a gente não muda, isso aí é da essência, é o caráter dela. Ali, tá dentro, é uma coisa que ela carrega. É dela, ela nasceu com isso. Ou ela tem que trabalhar muito para se desenvolver. Ela tem que desenvolver, ela vai fazer uma terapia, ela vai fazer... Vai entender, ela vai tem essas feridas. Exatamente. Aí ela vai procurar melhorar. Mas sozinha é muito difícil. Não é que é impossível, mas é difícil. Não tem como. Então, assim... Mas e aí, voltando, veio para Itajubá. Aí a gente tomou a decisão, então juntamos, aí começamos. O primeiro ponto que eu pensei, o que a gente precisa? Eu vou pra lá, não conheço ninguém, então, mas eu domino o que eu faço. Então já é um ponto positivo, domino o que eu faço. Então o que eu pensei? Então nós vamos fazer assim, eu vou juntar dinheiro suficiente para pagar o aluguel de onde eu for morar durante 6 meses, para pagar o aluguel de onde nós vamos alugar a loja durante 6 meses e para sobreviver durante 6 meses. Então, esse dinheiro nós temos que levar. Por quê? Porque se eu não faço isso, eu já no primeiro mês eu já vou sugar dinheiro da empresa. E eu não posso fazer isso. Então, foi assim que a gente fez. Então, a gente se planejou. Então, a gente conseguiu cortar gastos, juntamos o dinheiro suficiente, pegamos dinheiro do meu acerto, dinheiro do acerto do André, juntamos o montante e viemos. Quando a gente chegou aqui, a gente abriu a loja. E aí, uma outra coisa, nós falamos, vamos continuar economizando o máximo possível. Então, o que a gente fez? No início, a gente abriu a loja, no primeiro dia, eu com o André, antes de abrir a loja, a gente pegava panfleto, e entregava de casa em casa, A gente fazia questão de entregar, até mesmo porque eu não podia gastar com divulgação fora isso, né? Sim. E aí, a gente fez isso, fechava a loja, a gente saía entregando. E outra coisa também interessante, que a gente fazia tudo. Por exemplo, aí um dia eu ia fazer orçamento, e aí depois, o primeiro mês foi mais orçamentos, né? E aí foi já fechando, os clientes foram fechando. Sim. Só que eu também, depois que começou o movimento, eu comecei. Um dia eu fazia orçamento, no outro dia eu ia para as instalações. Então, assim, eu também já tinha aprendido a fazer instalação, tanto de papel de parede, como de cortina. E você foi fazendo então, eu fazia, montava andaime, não tinha funcionário, era eu e o André. Então, assim, eu mesmo montava andaime, às vezes cortina de 6 metros. Primeira vez, eu lembro, o André foi junto comigo pra ajudar a montar andaime. Nunca tinha montado um andaime na minha vida. O André do banco, do ar-condicionado. Do ar-condicionado, foi me ajudar a montar andaime. Por que eu fui inventar? Exatamente. André, a pergunta que eu dei pra ele é por que eu fui inventar? Ele olhando pro andaime. Eu acho que ele chorava todo dia à noite lá escondido, viu? Eu falava assim, o que eu vou arrumar? Mas aí eu fazia isso, sem medo de ser feliz. Eu ia... Você já sabia que no final ia Eu já sabia. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia onde eu queria chegar. E para chegar lá, eu sabia que tinha que ter um processo. Porque tudo tem que ter um processo. Sim. E aí eu tava sabendo, aqui é a parte eu tô plantando. E eu tava lá, eu tava lá tratando a terra. Nesse momento eu estava tratando a terra, literalmente. Sim. Então assim, e a gente não tinha preguiça, a gente com aquela energia. O tempo todo, eu e o André, a gente vegetava aquilo. Então assim, a gente acordava pensando na loja, dormia pensando na loja. Era só loja. Então assim, cortando todos os gastos, à noite economizando. Final de semana dentro de casa, quando a gente não estava entregando panfleto, final de semana, dentro de casa, porque aí a gente fez promessa de não beber, de não tomar álcool, a gente fez promessa de não comer chocolate. A promessa do não tomar álcool até ajudou na economia, pra falar a verdade, porque aí a gente não ficou gastando, né?
Mas assim, aí a gente não tava saindo, evitamos de ficar saindo. Então a gente cortou todos os gastos de verdade. Não é igual às vezes a pessoa fala assim, cortei os gastos, primeira festa tá indo. Cortei os gastos, já tá fazendo, já tá bebendo, já tá fazendo. Não, Só gente, dessa cortar vez. gasto é cortar gasto. Sim. É mudança de vida. Eu falo o seguinte, você vai ficar 1 ano pra colher o resto da sua vida. Sim. Entendeu? Você abre mão 1 ano para o resto da sua vida você vai colher. Entendeu? Então, assim, fizemos isso. A loja, graças a Deus, foi prosperando. Porque também, gente, não é fácil. A gente entra, a gente abre a loja todos os dias e a gente fecha a loja todos os dias. Sim. Entendeu? Então isso, a gente está aqui há 8 anos e há 8 anos assim. A gente acompanha, eu mesmo faço todas as vendas externas, o André que é a venda interna, tem a nossa funcionária. A gente não deixa a nossa empresa na mão de ninguém. Uhum. Nós somos a empresa. Sim. Então a gente entrega. Porque eu sempre vou dizer uma coisa. O sucesso da sua empresa é igual à sua entrega, à sua dedicação. Sim. Às vezes a pessoa, ela quer colher 100 plantando 2. Hudson, sabe uma coisa que eu escuto? Escuto de gente muito boa, gente muito legal, mas me deixa desconfortável. Que eu falo assim, o que você quer? Ela fala, eu quero ganhar muito, trabalhando menos e trabalhando pouco. E aí eu fico pensando assim, nessa ilusão que a pessoa cria de que, como? Essa matemática. Sabe por quê? aí? É o famoso romantizar. É porque várias outras pessoas romantizaram o empreendedorismo, deixando transparecer que é fácil. Uhum. E aí, porque todo mundo mostra só o lado bom da empresa. Sim. Só o lado. Esse lado da batalha muitas vezes não. E aí a pessoa também que está do outro lado, ela só quer enxergar esse lado. Sim. Ela só quer enxergar o resultado. O processo ela não quer enxergar. Então ela acha que fazendo só aquilo, ela vai ter o que o outro também conquistou. E pra falar bem da verdade, eu até fico pensando, por que essa pessoa quer isso? Por que, assim, na verdade? Porque eu acho que eu sou muito apaixonada pelo fazer. Eu me incomodo, mas eu fico trabalhando aqui na minha mente de não é sobre mim, eu sou executora, eu gosto de fazer coisas. Mas assim, por que será que a pessoa quer tanto essa colheita que não combina? Exato. Porque se você tá fazendo pouco, você consegue escalar. Lógico, eu acho que todo mundo quer crescer, ficar menos no operacional, ficar mais no estratégico, conseguir sim aumentar, ganhar mais, mas não tem como você falar, olha, eu vou trabalhar pouco, sei lá, 2 horas por dia, ganhar mais, assim, não vai acontecer isso. Então, agora, Você é na cena, né? Eu acho assim, ó. Até independente disso, eu acho que tudo tem um momento. Sim. Pode ser que uma empresa, ela vai ter esse momento. Sim. Que ele vai conseguir trabalhar menos. Mas isso demora anos. Você vê que às vezes, quantos empresários a gente tem aqui mesmo em Itajubá? Que a empresa tá aberta, assim, há muitos anos. Nossa, a entendeu? Então, é isso que eu ia falar, a Joca. A Joca. Veio aqui no podcast. Então, exatamente, tem maior admiração pela Marta. A Marta, ela o tempo todo trabalhando. Ela, o marido dela trabalhando na outra loja o Ricardo, que a gente é cliente lá ainda lá também. Sim. Então, assim, você vê que você entra na loja, o Ricardo tá lá o tempo todo. Todos. A Marta tá lá o tempo todo. Toda hora que você vai lá, a Marta tá lá trabalhando. Então, assim, não tem milagre. Não tem milagre, entendeu? A conta não fecha se você não trabalhar. Então, assim, as pessoas querem sempre o lado mais fácil de tudo. Não quer passar por esse processo todo. Sim. Então, assim, eu com o André, a gente teve uma dedicação muito grande. E é o que eu falo. Se você quer uma empresa saudável e vai abrir uma empresa, se consegue planejar, comece pelo lado correto. Se inspira nas pessoas que você tá vendo que tá dando certo de verdade. Porque de verdade, não é um bom carro na rua que vai falar que aquela empresa tá indo bem. Não é porque a pessoa mora numa casa linda que a empresa tá indo bem. Às vezes aquela pessoa tá toda endividada. Exato. Não é isso que vai fazer. Converse mais com outras pessoas. Porque assim, numa empresa, um conselho, gente, que eu sempre vou dar, que é uma coisa que eu sempre segui, aprendi com meu irmão, aprendo com outras pessoas, que eu particularmente, como que eu gosto de administrar a minha empresa? Eu compro pago. Porque o que acontece? No sentido que, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa tem mania de fazer assim, ó.
Não tô falando de uma... Às vezes a empresa não consegue fazer dessa forma. Mas se tá começando, porque agora a gente tá falando principalmente para quem quer começar. Sim. Se tá começando, faça do jeito, da forma correta. Porque o cliente, ele chega na sua loja, às vezes você vai dividir para ele em 10 vezes. E aí você vai lá e vai comprar do seu fornecedor. Se você divide do seu fornecedor, você vai lá e dividiu com o seu fornecedor. Tá, você dividiu lá 30, 60, 90, 120 e tal. Só que vai chegar dali o outro mês, você vai ter que comprar de novo. E aí você vai 30, 60, 90. Vai chegar um momento que virou uma bola de neve. E você não sabe do dia de amanhã. Hoje a sua loja está vendendo muito bem. E o mercado hoje, ele está oscilando muito. Sim. Então, assim, tem meses que está vendendo super bem, tem meses que menos. Então, como ele está oscilando muito, a pessoa, o que ela faz? Ela vai lá e já se endivida, pensando ali na frente, né? E se de repente tem uma queda nas vendas, igual, por exemplo, na Covid, que teve quedas em vários setores do comércio, teve queda. Graças a Deus. Assim, na nossa área ainda foi muito boa, porque as pessoas ficaram em casa. Sim. Mas assim, só que e outras pessoas que não? Verdade. Entendeu? Que não tiveram. Então, o que acontece? Tinha reserva de emergência? Não então, tinha? exatamente. Então, o que eu falo? Gente, o melhor cenário é comprar à vista. Comprar à vista, você vai conseguir negociar, você tem poder de compra. Então, por exemplo, a pessoa, ela vai comprar um pouco mais barato do seu fornecedor. Sim. E aí, ela tá comprando aquilo que ela vendeu. Ela tá por quê? Esse controle de fluxo de estoque é muito importante. Sim. Porque assim, eu só vou comprar o que eu vendi. Então, independente se é uma loja de roupa, se é uma loja de calçado, se é uma loja de qualquer situação. Da hora da compra, a compra é muito importante. Porque assim, eu vou comprar baseado no que eu vendi. Se eu vendi, eu vou receber. Então assim, vamos comprar, melhor coisa, compra, paga à vista, negocia um desconto, paga à vista. Você tá livre daquela dívida. Se você ainda não tá nesse lugar, se organize para chegar nesse lugar. Exato. Porque você dorme tranquilo. A administração, eu costumo dizer o seguinte, o que você puder eliminar dela é melhor, porque sua cabeça foca em venda. Sim. Porque aquilo que a gente aprendeu, né, é 90% venda. Então, se 90% é para você focar em venda, elimina as outras coisas. Então, olha como que é mais fácil você não ficar preocupando com um monte de boleto que vai cair, um monte de boleto para pagar, se vendeu, se não vendeu. Porque é o seguinte, se esse mês foi fraco, vamos dar um exemplo. Esse mês foi um mês fraco. Beleza. Se esse mês foi fraco, então significa que o mês que vem eu vou comprar menos. Eu vou comprar de acordo com o que eu vendi. Exato. Ah, se eu não vendi, eu não vou comprar. Exato. Então é assim que funciona. Então você tem que saber ter essa administração. Ô, Hudson, e nesse tempo todo que você empreende, qual foi o maior desafio assim que você teve? Teve algum momento que você falou: "Nossa, eu não devia ter feito isso, não devia ter juntado nossas poupanças e começado com essa empresa"? Olha, na verdade, eu acho que desde quando começou, foi um desafio a cada dia. Então, assim, não teve um pico, porque eu não sei se é porque eu tenho tanto amor no que eu faço, eu nunca arrependi, ao contrário, eu sempre agradeci a Deus todos os dias por ter me dado essa oportunidade e de eu ter ido atrás de fazer acontecer. Então, assim, eu nunca tive um arrependimento. Agora, desafio, a gente teve todos os dias um desafio, porque uma hora do desafio é uma questão de uma concorrência. Outro momento da sua empresa foi que quando a gente tava lá, já tava pequeno, o espaço não tava dando, aí lá na outra loja chegou um momento que eu não estava me sentindo mais realizado, no sentido de um bom atendimento, assim, desde uma copa. Eu não tinha uma copa na outra loja. Sim. Agora eu tenho uma copa aqui. Eu queria que o cliente chegasse aqui e se sentisse confortável. Desde que ele pagou uau. Exatamente. Então, isso foi um momento difícil para mim. Foi um momento muito difícil para mim, sim, porque tomar a decisão de mudar... E saber a hora certa. A hora certa de mudar, né? Então, isso é muito difícil. Então, nós ficamos o quê? 7 anos lá. Nós ficamos 7 anos na outra loja. E aí, tomamos a decisão de mudar. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E foi quando eu acho que eu te conheci, porque eu lembro da gente bater logo de cara... Bater um papo enorme, eu ainda estava em outro local também. Sim. E a gente ficou conversando depois da feira, ficamos lá batendo, acho que a gente ficou 1 hora conversando. Isso mesmo. Que a gente é infinito no assunto de negócios, né? Ô, Hudson, mas mesmo assim, passando por tudo isso, você falou muito bem aí, deu tantas dicas maravilhosas, não só para quem está começando, mas para quem precisa ir para o azul.
Mas você falou que vai amanhã viajar, vai fazer curso, vai fazer compras, você continua estudando, continua investindo no marketing. Mesmo tendo já sucesso, uma boa carteira de clientes, você tem outdoor. Por que você ainda continua se movimentando nesse sentido? Então, uma vez eu escutei uma coisa e é pura verdade. Coca-Cola, precisa fazer propaganda? No sentido assim, em se tese, fosse pensar, exato. né? É porque ela se vende. A pessoa chega no local e fala, eu quero tomar uma coca, eu quero pegar uma coca e tudo mais. E por que ela tá sempre fazendo propaganda? Então é a mesma coisa. É aquele ditado, quem é visto é lembrado. Então, a gente não pode parar. Eu, em termos de conhecimento, eu não paro. Você vê que agora eu tô fazendo um treinamento junto com você e com o Conrado, Sim. que é o EPA. Então, assim, lá já aprendi muita coisa, tô pegando, já peguei muitas dicas. Assim, como sua mentora nesse ambiente, que é legal de falar de você, é que você sempre tá aberto pro conhecimento. Você não chega lá com um ar de, eu já sei. Superioridade. Eu sempre eu quero buscar, primeira coisa, se eu estou na dúvida, eu quero buscar a opinião de outras pessoas, porque se eu escuto a opinião de 10 pessoas, às vezes, você acha assim, mas não vai te servir todas. Não, mas às vezes uma vai, entendeu? E aquilo faz você virar uma chave da sua vida, entendeu? Verdade. Então, assim, conhecimento não para. Não para. E eu não paro. Lari, eu não paro. Eu tô sempre em busca de conhecimento. Tanto da prática, na minha área mesmo. Pra você ter uma noção, hoje, eu sou uma pessoa que, assim, se eu sentar numa máquina, eu sei fabricar uma cortina do início ao fim. Você conhece todo o processo. Eu conheço todo o também é muito processo e importante. sei fazer todo o processo. Então eu domino a minha área. Eu sei fabricar uma cortina, eu sei fabricar uma persiana, eu sei instalar uma cortina, eu sei instalar uma persiana, papel de parede, eu sei instalar um papel de parede. Sabe de conhecer Então, a assim, qualidade de qualquer eu vou produto. conhecer tudo. Hoje a gente está trabalhando com tapete. Amanhã eu estou numa feira de tapete. Então, assim, eu sempre vou atrás de conhecimento. Eu sempre vou saber, eu não consigo só, tipo, você me falar alguma coisa, eu quero saber o porquê daquilo. O porquê eu não posso colocar isso, o porquê que eu devo colocar. Porque hoje, na minha cabeça, eu tenho que entregar solução para o meu cliente. Muitas das vezes, hoje aqui, eu jamais vou fazer uma venda por fazer. Por isso que eu sempre falo, não é só empreender. Porque às vezes a pessoa, ela visa empreender em ganhar dinheiro e não em solucionar problemas. E aí ela precisa entender, independente da sua área, você tem que entender por que o cliente está indo atrás de você. Não só pelo lado da loja em si, mas por que ele está buscando aquele produto. Entendeu? Isso é a primeira coisa. Não importa o que seja um curso, um treinamento que você vai dar, por que eu estou buscando? Você precisa entender o porquê que eu estou buscando. Você podia falar assim, não, Lari, eu já sei tudo, eu não preciso. Exato. Não, a partir do momento, se alguém está te procurando é porque ele precisa. Agora, por que ele está precisando? E quem tá lá, você já percebeu que geralmente é quem tem mais ou menos o mesmo nível de pensamento. Exatamente. Eu quero quem mais, tá quero buscando aprender mais. Porque você vê que lá hoje, a grande maioria, tudo pessoas que já tá estabilizado e que tá buscando é o quê? É mais. Sim. Nesse sentido, aperfeiçoar. Verdade. Então, assim, hoje... Porque sempre tem mais pra você aprender. Não, vai ter a vida inteira. Você pode ter uma loja, pode ser 100 anos de loja, vai ser 100 anos de aprendizado. Você vai estar aprendendo todos os dias. Então, assim, eu busco, porque a gente tem que entender. O cliente, quando ele pisa aqui na loja, muitas das vezes ele chega aqui e fala assim, eu quero uma persiana... Sei lá, vou dar um exemplo. Eu quero uma persiana horizontal, porque ela tem um preço barato, ela é baratinha e é o que eu preciso. A gente não sai vendendo aquilo. Sim. Não é preço. Eu preciso entender o que ela precisa. Então, o cliente chegou aqui para comprar, independente do valor, a atenção vai ser a mesma. Então, porque a gente tem amor no que a gente faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entender o porquê que ela quer aquela persiana. Sim. A partir do momento que ela me explicar o motivo, aí eu, como profissional, vou saber se aquilo que ela tá querendo vai atender ela. Verdade. Porque, às vezes, eu sempre falo... quais são os principais motivos que você quer aquilo? Então, eu vou listar os motivos. O número 1, eu preciso atender. Os outros, pode ser que eu atendendo um, não tem como atender os outros. Sim. Mas eu vou atender o principal. Perfeito. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu quero para escurecer o meu ambiente. Esse modelo não vai atender. Então, não adianta você gastar o dinheiro com aquele produto baratinho achando que você vai se iludindo que vai te atender. Exato. Pode ser que no final, ela fala, ok, eu sei que não vai escurecer meu ambiente, mas é o que vai caber no meu bolso. Aí ela não vai se iludir. Quando o empreendedor entende que o grande marketing dele é ele ser esse grande solucionador
né, que soluciona a dor do cliente, ele vai entender que a venda no final e o sucesso dele tá aí. E ser verdadeiro. Exato. E ser verdadeiro com o cliente. Sim. É tipo, o que Essa eu tô honestidade. vendendo realmente vai atender? Exato. Ó, agora por último, eu vou dar um exemplo bem rápido assim pra você, que não é só venda, você tem que entender. Às vezes é melhor você deixar de vender pro cliente que você dizer. Agora mesmo, no clube, o pessoal me chamou, Hudson, eu preciso de algo pra colocar aqui porque para melhorar o telão. Eu não tinha pra atender. O que ele precisava, o que eu ofereço, não ia ficar legal. Sim. Entendeu? Não ia atender. Verdade. Então eu prefiro deixar de vender do que colocar algo que não vai atender. Verdade. Entendeu? Porque senão você também engana uma vez. Engana uma vez. Mas depois É num você todo. perde o cliente. É num todo, que é uma bolsa que eu vou comprar. Vou comprar uma bolsa, vou chegar lá, se a pessoa não souber o real motivo que eu quero aquela bolsa, sabe? Vou dar um exemplo bobo. Os instaladores, eles carregam bolsa. Se eles colocar uma que vai ser fraca, eu vou chegar e vou comprar. Se a pessoa não entendeu por que eu quero, porque nem todo mundo sabe explicar. Exato. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu preciso de uma bolsa. Eu quero desse tamanho. Pronto, vendeu. Mas é o dever da pessoa Mas não, pra instigar, que né? você quer aquela Exato. bolsa? Eu quero pra colocar ferramentas. Que tipo de ferramenta? Com peso. Será que vai aguentar? Exato. Entendeu? A mesma coisa de uma poltrona. Tipo, a gente tá numa poltrona, sentado. Tá, mas que poltrona que você precisa? Você precisa. Qual utilidade? Tipo assim, tipo de cliente tem que ser uma resistente, porque de qual peso a qual peso que vai? Perfeito. E o cliente às vezes não sabe essas perguntas, então a gente tem que se antecipar. E isso faz parte do atendimento. E tudo que acontece antes da venda é marketing também, né? Tá dentro da nossa zona aqui de divulgação. Nossa, que empresa bacana, realmente é preocupado com o cliente, se antecipa. Porque isso também ajuda o empreendedor a ter menos devoluções. A pessoa que às vezes você forçou uma venda e depois ela não te paga, Não te indica. não te indica, na ânsia de vender, você aceitou fazer um pagar, depois você paga, e aí a pessoa não paga, você fica chateado com a pessoa, mas você também aceitou aquela condição. Então, assim, pegar a autorresponsabilidade, sair do vitimismo, é desafiador ouvir isso, porque tem gente que tá aí do outro lado e fala, mas você não sabe da minha vida. Hudson, mas no Razões para Acreditar é isso. É possível, então, a pessoa sair de uma condição e alcançar o que você realmente mostra na sua vida que foi possível. É possível. E eu falo o seguinte, só depende de você. Não depende de mais ninguém. É você. Isso não é romantizar? Não é romantizar. Sabe por quê? Romantizar você vai empreender e vai curtir. Isso é romantizar. Você vai ter mais tempo livre. Não vai. Isso sim é romantizar. Agora, o acreditar é possível. Só que não pule processo. Essa é a chave para qualquer negócio. Não pule processos. O processo está aí para ser feito passo a passo. Não tem atalho. Então, não tem atalhos. Se tá lá, se foi feito o processo, é de 1 a 10 para chegar no resultado final, não adianta você chegar no 3 e falar assim, mas isso aqui dá um trabalho para fazer, mas isso aqui é desnecessário. Não, não é desnecessário. É igual fazer um bolo. Esquecer o fermento dá tudo errado. Então, assim, o que é o fermento do seu negócio? Você não sabe. Muitas das vezes você não sabe. Então, até você descobrir o que é o fermento do seu negócio, segue passo a passo. Eu falo que o empreender é literalmente igual fazer um bolo, um doce qualquer. Não adianta. Se na receita está falando para você usar 100 gramas, é 100 gramas. Faça primeiro 100 gramas. Eu falo isso na prática. Uma vez eu fiz um bolo de cenoura com chocolate, que eu vi uma amiga postando, e eu fiquei louco no bolo. Eu pulei o negócio mais bobo. Fui lá, fiz, o bolo ficou dessa alturinha aqui, ó. Aí eu falei assim, gente, mas o que eu fiz errado? E o negócio era para bater na mão. Aí era um passo lá que eu deixei de fazer. Eu fui lá, fiz de novo. Aí eu fiz exatamente o que estava. O bolo ficou maravilhoso. Sim. Então não adianta a gente querer pular etapas. Orar e vigiar. Exatamente. Então assim, siga todos os processos. Se inspira em pessoas que você viu que teve sucesso. Lembrando que sucesso não é casa, não é nada disso. Não é. São pessoas, então, que teve sucesso. Tiveram sucesso, essas são as pessoas que você vai se espelhar. Sim, verdade. Tá? Hudson, mas quando você fecha os olhos e lembra daquele menininho lá em Formiga, com 7 aninhos ali já começando, e vê aqui hoje, quantos anos você tá agora? Hoje eu tô com 36. Que palavra que você tem pra esse Nossa, menino e pra você. Gratidão.
Eu sou tão grato a Deus, que assim, eu me emociono sempre quando eu lembro. No sentido assim, quem eu era, o que as pessoas falavam que ia virar, no sentido de ninguém acreditar, esses meninos que não teve pai, esses meninos, porque minha mãe foi uma guerreira, minha mãe também não deu mole para filho nenhum. Então assim, só que eu sempre tive um sonho muito alto, era muito alto, e que hoje já não é mais tão alto. Então assim, é não desistir dos seus sonhos. Quando eu falo não desistir, é ir atrás. Para pensar, qual é o seu sonho hoje? E o que você está fazendo para alcançá-lo? Ponto. E pronto. Se não estiver fazendo nada, então não vai adiantar. Porque você não vai alcançar. Não vai chegar lá. Não vai chegar. É isso, gente. Episódio maravilhoso. Hudson, a razão para você acreditar. É isso aí. Acredite. Obrigada. E confie. Muito em obrigada. Deus, Amei. Amei. Tinha que ser também, você viu? para começar Muito tudo isso. Obrigada. Obrigado. Eu aprendi muito com o Hudson. Eu tenho certeza que você aí também. Gostou do episódio? Esse episódio incrível foi oferecimento da Conceito Interiores, 18 anos no mercado de Itajubá e região, e também de Vila Restaurante. Gente, conheçam, se apaixonem por esse buffet incrível da Elise e do Jander. Vem aí também a Royal Parma, empresa maravilhosa que é a solução para você. Eita, como a gente falou tanto de solução, ligou, tá pronto, não faça almoço, liga lá no Vila, na Royal, e você vai ter a solução na sua casa. E ó, por último, não esqueça de clicar aqui, curtir, compartilhar, envia aí para aquela pessoa que está empreendendo e precisa aí de todas essas informações maravilhosas que o Hudson deixou para você. Até a próxima!